Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas aí pelo atraso, a gente teve alguns problemas técnicos e eu aproveito aqui para falar nesse início que a gente vai ter uma ausência muito importante, né, de um grande amigo meu que era um dos Boa noite, pessoal. que era um dos Eu peço convidados dessa desculpas aí noite. pelo atraso. Boa noite, pessoal. Problemas técnicos. E eu aproveito aqui para falar nesse início. A gente vai ter uma ausência muito importante. Opa, calma aí, mais problemas técnicos. Então, eu estava dizendo que a gente vai ter uma ausência aqui muito importante hoje à noite, que é de um grande amigo meu, que é o Fabrício. Essa live deveria ter acontecido semana passada, mas eu estava lá em Belém, inclusive, com o Fabrício, e o meu voo de volta para Natal caiu exatamente no horário que a gente tinha combinado para a live, a gente teve que adiar. E hoje, um motivo mais triste ainda, faleceu aí um grande professor lá do Physics, que é a maior escola do norte do país, nasceu em Belém, e está todo mundo muito triste lá, né? Um grande professor, um dos maiores professores do Brasil de matemática, que é o Palheta. E aí o Fabrício, por um motivo mais do que justo, não vai poder participar hoje à noite conosco, tá? Por respeito a vocês, aí toda a audiência, tanto do Nordeste quanto do Norte, a gente manteve o evento, tá certo? Eu agradeço muito minhas companheiras hoje aqui de bancada, que são a Kelly Acioli, do @medibulândia.al, que eu acredito que deve ser de Alagoas, né? Ela é de Alagoas e hoje mora na Bahia. A Studigram da Leti, que é a Letícia Fulco, foi aluna aqui do Over, uma grande aluna histórica, hoje faz medicina, mas daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso, né? A Malu Araújo, do @Medicina Vibes, também foi minha aluna. Então é uma honra ter vocês aqui hoje. Quando eu pedi para a produção fazer os convites, a votação e selecionar os participantes, né? Tudo começou com uma votação online, aberta, 100% democrática, né? Mas, no segundo momento, eu pedi para a produção ter cuidado aí na escolha do pessoal, né? Porque eu acho até que vale, no final, a gente entrar nesse tema. Hoje em dia, na internet, todo mundo quer explicar sobre tudo, né? Eu sou físico e, supondo que eu quisesse falar sobre tratamentos para pessoas que têm problema do coração, vocês não deveriam dar atenção, né? Porque eu não tenho formação específica na área, então não deveria falar sobre isso. Então, hoje em dia na internet acontece muito isso, né? Pessoas que a priori não têm profundidade ou conhecimento nenhum sobre um tema querem falar. Então, pegando o exemplo aqui dos Studigrams, há pessoas que nunca foram bons alunos e criam um Studigram para dizer como é que faz. Sei lá, o cara não é bom em matemática, por exemplo, e ele vai dar dicas de como se aprende matemática, mas nem ele aprendeu. Então, aí complica, né? Então, eu pedi para a produção ter muito cuidado com isso. Então, aproveito para parabenizar vocês, não só pelos Studigrams famosos que vocês têm, mas pelo bom conteúdo que vocês postam. A gente teve muito cuidado com isso. Então, obrigado aí por terem aceito o convite. Um prazer imenso estar com vocês aqui hoje e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. No final, eu vou repetir os arrobas para vocês que estão acompanhando aqui seguirem essa galera aí que está mandando muito bem nas redes sociais, né? A rede social não é só funk, dancinhas, tem coisa, né, útil para evoluir a mente, para fazer a pessoa estudar também, né? Então, eu vou começar com a Letícia, como eu falei, uma grande aluna aí, histórica do Over, né? Letícia, eu queria que você começasse rapidinho, dando uma geral aí, quem é você, né? O que é o seu arroba, e daí você detona a primeira pergunta. Olá, gente, boa noite.
Meu nome é Letícia. Eu fiz muitos anos de cursinho, por isso que eu sou aluna histórica. E a minha trajetória com o Instagram, eu criei quando eu passei no vestibular, porque no meu último ano eu desativei o meu Instagram pessoal e criei um Instagram só para acompanhar pessoas que estudavam. E aí eu vi que aquilo ali ajudava tanto as pessoas, que me ajudou tanto, né? Que eu aprendi técnicas de estudo, eu aprendi incontáveis coisas assim na internet. E eu queria também colaborar, né? Um pouquinho com a minha história, com o que eu aprendi, né? Nessa trajetória de vários anos. E aí eu decidi mesmo com a vergonha, né? Inclusive estou com vergonha agora. Compartilhar os meus dias, né? Compartilhar o que eu aprendi, compartilhar tudo que eu vivi nesse tempo do cursinho e agora na faculdade. Então, aos poucos eu vou contando aqui a minha história, né? Foram muitos, muitos anos e eu queria começar fazendo uma pergunta para o Carlos André sobre os simulados. Porque eu sempre achei que o simulado, ele é um ponto muito importante, assim, na preparação. Você se prepara no tempo, você se prepara no que você é bom, você vê o que você não é muito afiado ali, né? E você vai lapidando ali até você conseguir realmente ir preparado para a prova, né? Então, eu queria perguntar para o Carlos André, qual é a melhor estratégia para ser treinada na hora do simulado? Vamos lá. Semana passada, como eu falei, eu estava lá em Belém visitando o Physics e eu falei uma coisa que é uma das coisas mais importantes que eu queria dizer aqui hoje. O Physics, assim como o Over, tem uma grande equipe de professores, tem um material didático maravilhoso, tal, mas nada disso é mais importante do que simulados, nada. Eu trabalho nisso há muito tempo, né? Desde os meus 17 anos, e eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu fico até feliz, né, da primeira pergunta logo de cara ser essa, e prova, inclusive, que eu falei antes, né, como as nossas amigas aqui são antenadas, né? Essa primeira pergunta, na minha opinião, é a pergunta mais importante de todas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é não ter medo de fazer simulado, né? É muito comum, e talvez até nossas três amigas aqui tenham passado por isso, de, pô, e se eu me der mal? Cara, faz parte do processo se dar mal. É tipo você querer andar de bicicleta e falar, pô, e se eu cair? Ah, então eu nunca vou tentar andar de bicicleta porque talvez eu leve uma queda. Se você pensar assim, inevitavelmente você nunca vai aprender a andar de bicicleta. Então, é muito melhor se dar mal no simulado, óbvio, né? Do que no Enem, valendo no dia da prova. Então, a primeira parte de todas é uma preparação mental, né? É entender que é muito importante, é entender que faz a diferença. Eu repito, sem medo de errar, é a coisa mais importante de todas. Ninguém vai ficar bom só assistindo aula e só estudando em casa, não vai. Tá? Inclusive, isso é biologia, né? Se a gente fosse adaptar aqui uma ideia da biologia, que é o mais adaptado que sobrevive para o Enem, eu diria que é o mais adaptado que passa no final. Não é obrigatoriamente o mais inteligente. Muita gente inteligente não passa. Demorou muito a passar e alguns, inclusive, talvez nunca passem. E para que você passe, é fundamental entender a regra do jogo. E uma das coisas importantes de entender a regra do jogo é fazer simulado. Estar preparado mentalmente para saber que você pode se dar mal, que faz parte do jogo. 2, simulado, vem de simulação. Você tem que fazer exatamente igual. Aí tem cara, ele é um aluno de cursinho, ninguém está ali pegando no pé dele, porque não vale nota, etc. Aí está lá o cara fazendo um simulado do Enem de lápis e borracha, ou seja, não é um simulado, você está estragando tudo, né? Tem cara, isso é uma facada no meu coração, inclusive. O cara vai, ele faz o primeiro dia de simulado, ele faz o segundo, mas ele não faz a redação.
Ele deixa para fazer a redação em casa por algum motivo da mente dele que eu particularmente não consigo entender. Não, não, a redação eu faço depois em casa. Pô, se você fizer a redação depois em casa, você estragou toda a simulação. Quando é que você vai começar a redação? Você começa com ela, você faz a redação no meio, você faz no final, quanto tempo você gasta? O cansaço da redação influencia na solução das questões objetivas, ou seja, se você tira qualquer pedaço do processo, você estragou a simulação. Então, assim, eu não sei se eu respondi o que a Letícia queria, mas eu acho que a primeira coisa é filosofar um pouquinho sobre o significado da palavra simulado. Se você filosofou sobre ela, já valeu muita coisa, porque você não comete muitos erros, né? Fazer exatamente nas condições da prova, tudo igual, tudo igual. Inclusive chegar na hora. Tem colégio que o cara chega meia hora atrasado e entra. Aqui no Over o cara é barrado, ele fica irado, mas ele vai ser barrado. É um simulado. E outra coisa que eu acho importante que se diga é, tem cara que ele se inscreve no simulado e ele vai fazer tudo em casa. Eu falei da redação, só a redação já é caótico. Mas o cara ele vai fazer o simulado inteiro em casa. Pessoal, o simulado inteiro em casa não vale quase nada. Porque existe um efeito mental incontrolável de você ver a galera entrando, de se criar um clima parecido com a prova. Se você pega a mesma prova e faz em casa, você acerta mais. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Você vai acertar mais. Outra coisa, inclusive, já filosofando mais aqui, eu batia muito na tecla que o Enem do ano passado ia ser o Enem mais fácil de todos os tempos. Daqui a pouco a gente pode até discutir isso se alguém quiser. E um dos motivos que influenciava isso era todo mundo fazendo a prova online, ou grande parte das provas do ano online. Porque se o cara fosse fazer o Enem presencial, não é a mesma coisa, não tem jeito. Ah, professor, mas é uma pandemia, o cara estava obrigado a fazer online. Beleza, eu entendo. Mas isso altera a simulação. A não ser que você fosse fazer o Enem online. Se você fosse fazer presencial, já altera um pouco o resultado. Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu fiz 2 semestres na UNP. No meio desse período que eu estava tentando o Enem, eu passei na UNP, aí fiz 2 semestres. E aí, por ter diminuído o FIES, eu não consegui, né? Na minha sala só abriram 7 vagas. E aí eu acabei saindo e voltando para o cursinho. E eu voltei para o cursinho em agosto. Então, eu tinha poucos meses para fazer a prova daquele ano, né? Então, eu fiz pouquíssimos simulados nesse ano, pouquíssimos. Aí, o que aconteceu? No dia da prova, que tinha redação, eu fiz a redação tremenda, assim. Ai, meu Deus, não vai dar tempo de eu terminar a redação. Tipo assim, dava tempo de terminar a redação. Sempre que eu fiquei tão nervosa, tão agoniada, porque estava acabando o tempo, e eu tinha treinado pouco, que a minha redação, eu não consegui botar a conclusão. Tipo, eu saí daquela prova arrasada, chorando. Eu não acredito, eu não vou passar porque eu não terminei a redação e não sei o quê. E aquele ano ali me marcou, assim, para sempre, né? Porque foi o dia da prova, né? Eu estudei um monte naqueles meses, e aí no dia da prova eu não botei a conclusão. Tipo, essa redação eu ainda tirei 700, sem a conclusão. E aí eu fiquei, meu Deus. Aí quando foram nos outros anos para frente, a redação era uma coisa ali que já ia de primeira na minha prova. Eu abria o tema, olhava o tema da redação, fazia o meu rascunho, aí resolvia algumas questões e no meio da prova eu passava limpo. Para nunca mais acontecer aquilo de ficar no final da prova agoniada, escrevendo com a letra borrada e não dar tempo de terminar, né? Aí eu lembro... Esse exemplo eu achei muito bom que você deu. Assim, eu traduziria dizendo o seguinte, né? O cara tem que ter feito tanto simulado, tanto, que todo o processo é mecânico, né? Eu, por exemplo, eu jogo tênis e faço natação, e aí quando eu estava começando a ter aula de tênis, o cara dizia assim, pô, você bota o pé direito, o pé direito tem que estar apontando para a rede, e você bota o braço para trás e desce. Quando você tem que pensar para fazer, você não consegue fazer direito. Então, eu ficava pensando sempre, pô, enquanto esse
processo não tiver mecânico, eu não vou acertar a bola direito, porque eu fico pensando o que eu vou fazer. Então, traduzindo o que a Letícia falou, se todo o processo da prova está na sua cabeça, aquele dia vira só colocar o conhecimento para fora. Agora, se você fica pensando muito, eu tenho que fazer, eu não posso esquecer a conclusão, eu não posso esquecer a intervenção, aí isso consome energia e piora o resultado. Um show de bola, Letícia. Vamos, a gente vai rodando, tá? Agora a gente vai para Malu. Malu, faz aquela sua apresentação inicial e detona a sua primeira pergunta aí. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Malu. Eu sou aqui de Natal. A ideia do StudyGram, inicialmente, foi focar um pouco mais nos meus estudos, porque, como a Letícia falou, eu via que no meu Instagram normal, seguindo professores e a minha vida social, não estava dando muito certo. E também eu vi que tinha muito estudante de escola pública que não estava tendo acesso à educação. Então, eu vi que com os resumos, e eu sempre tive muito costume de fazer muito resumo detalhado, para estudo próprio. Então, eu vi que disponibilizando todos esses PDFs e conteúdos, eu conseguiria ajudá-los e também estava me ajudando. Então, essa foi a ideia central. É meu 4º ano de cursinho, estou tentando medicina, e 4 anos sendo aluna de Carlos André. Mas estamos aí na luta, vai dar certo, se Deus quiser. Pegando um pouquinho do gancho do que Letícia falou sobre os simulados, mas... Só uma pausa rapidinho, Malu. Uma coisa legal, que tem um mix aqui, né? Letícia está na faculdade já, Malu está no cursinho, e a Kelly, que eu não conheço pessoalmente, daqui a pouco ela vai me dizer para eu saber simultaneamente com a galera também. Mas vai lá, Malu, detona. Tá bom. A minha pergunta é mais relacionada a método de estudo. Eu uso, e é algo que muitas pessoas têm me questionado, e que eu guardei para tirar dúvida nessa live. O método que eu estudo é um método chamado QTQ, que é de questão, teoria e questão. Eu aplico isso tanto no simulado, quanto em questões, tipo, em listas e tudo mais. Eu assisto a aula, faço a questão, depois eu corrijo, vou para a teoria e depois eu volto para a questão. O senhor acha que isso é uma metodologia boa para um estudo geral ou existe uma outra metodologia que possa ser aplicada? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante da sua pergunta, né? Hoje em dia, se a gente dá um Google aí, tem 1 milhão de teorias de como estudar, né? Então, como eu falei no início, vamos ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Sempre debater com outras pessoas experientes para ver se aquela teoria é boa e por aí vai, né? Outra coisa que eu acho importante é sempre que todo mundo saiba que não existe receita de bolo, tá? Uma ideia que funcione para a Malu talvez não dê certo para a Kelly, talvez não funcione para a Letícia. Isso é uma regra básica, porque tem aluno que ele escuta alguma coisa, por exemplo, ele escuta uma ideia da Malu e ele acha que aquilo ali é o santo graal e tem que dar certo. E aí se frustra, né? E gera efeito colateral. Esse método que Malu descreveu aqui, né? Você chamou de QTQ, não é isso? Questão, teoria, questão. Logo de cara, eu digo que para um aluno mais evoluído ele tende a funcionar, que inclusive é o caso da Malu, né? Ela logo de cara já tinha dito que já está na 4ª tentativa, né? Inclusive uma coisa importante, aproveitando aqui, tem muitas coisas legais, com certeza, que vão surgir aqui hoje, tá? Pessoal, com certeza, eu acho que tem muita gente de medicina assistindo aqui hoje, né? No Brasil, não é a maioria que passa na 1ª tentativa, não é a maioria que passa na 2ª tentativa, não é a maioria que passa na 3ª. A partir da 4ª, o negócio começa a ficar bom, tá certo? A maioria, eu diria que, inclusive, grande parte passa na 4ª tentativa, tá certo? Então, você que está assistindo aí, se por acaso já tentou algumas vezes e não passou, não vá se desesperar, isso é normal,
Não é por isso que você é mais ou menos inteligente, tá? É o que eu digo sempre, tem que conhecer as regras do jogo, tá? Em tudo. A Letícia falou há pouco tempo de simulado, mas tem as regras do jogo, por exemplo, do fazer medicina. Claro que todo mundo estuda para passar de primeira, mas o cara, quando vai jogar esse jogo chamado medicina, ele já tem que entender a regra do jogo, né? Que não é muito comum passar de primeira, logo de cara. Você vai tentar fazer o seu melhor. Se por acaso não acontecer, se você nasceu para ser médico, tem convicção disso, você vai segurar a onda e vai melhorar, buscar o melhor caminho até conseguir. Mas voltando ao ponto da pergunta, né? Então, esse QTQ, ele não funciona para um aluno, por exemplo, em início de carreira, digamos assim, né? Muito juvenil ainda no processo. Pô, se o cara não sabe a teoria de física, por exemplo, se ele for direto para as questões, ele automaticamente vai levar bomba, né? Então, sem dúvida, de novo, esse método funciona para quem já é mais evoluído, tá? Segundo, eu sou muito evoluído. Não, obrigatoriamente o método vai funcionar para você da mesma forma. Você tem que testar. É experiência e erro. Não existe regra de bolo. Eu tenho certeza que vão surgir ideias maravilhosas aqui para quem está assistindo hoje, para o cara escutar, refletir, decidir se vai testar e aguardar o resultado. E outra coisa que eu acho importante, né, que eu falo sempre, não é testar 10 minutos. É tipo horário de estudo, né? Tem cara que faz um horário de estudo, passa 40 minutos fazendo um horário de estudo com alguém que entenda, claro, tal, papapá. Beleza. Aí ele vai usar o horário de estudo. No segundo dia, ele conclui que aquilo não deu certo. Não é simples assim, né? Quando faz um horário de estudos, você tem certeza que a teoria daquele horário é boa, que a teoria é boa, você precisa de um tempo mínimo para ter certeza se funciona ou não, para você se adaptar. É como começar a fazer musculação, é como ter criado uma série nova na academia. Você vai dar uma sofridazinha até poder maturar e ter certeza se aquele horário funciona para você ou não. Beleza, Malu? Galera, pode falar, viu? Sim. Se quiser fazer considerações extras aí, Malu, e aí? Que nem Letícia fez também, né? Realmente é porque é um método que, tipo, atualmente funciona para mim, porque eu assisto a aula e automaticamente eu já estou vendo a teoria. Então, acaba que dá certo para mim, porque eu vejo a teoria, resolvo questões, não necessariamente no mesmo dia, mas depois revejo a teoria e volto para as questões, caso eu tenha errado. É mais ou menos esse o esquema. Mas só para tirar uma dúvida, caso o senhor tenha alguma outra ideia de, tipo, de estratégias realmente de estudo. Como você falou, tipo, realmente isso não necessariamente vai dar certo para todo mundo, sabe? Vamos lá. Tem alunos que eles já estão num nível de maturidade tal que eles assistem a aula e já partem direto para as questões, né, e já matam. Funciona bem para eles. Tem outros alunos que já chegaram num nível tal que eles nem assistem mais aula, né? Eles já não aguentam mais determinada matéria, assistir aula. Fica a minha dica que essa é uma decisão muito perigosa, né? Eu sempre defendo a humildade, tentar fazer o feijão com arroz sempre. É a lógica que eu acho que funciona mais, né? Para os alunos que têm mais dificuldade, a importância da aula é infinitamente maior. Só que eu, particularmente, eu tenho muito cuidado com esses. Hoje em dia, como eu falei, né, tem muito nomezinho de método, né? Às vezes um cara fala para mim: professor, você conhece o WFY? Eu falo, não conheço. Me diz o que é isso. O cara vai explicar, beleza, tal. Que tipo, a galera gosta de enfeitar, né? Então, por exemplo, se você pega um aluno X, vamos pegar um aluno em primeiro ano de Enem, tá? Se você tentar
passar para ele um método específico, talvez ele não funcione genérico, porque de uma matéria para outra já muda completamente, né? Então, por exemplo, matemática. Matemática é uma matéria que o tempo que se perde em teoria, seja QTQ ou TQ, né? TQQQQ até a morte, né? Teoria, questão, questão, questão até a morte, é um tempo muito pequeno. Então, tipo, se você pega matemática e vai comparar com história, são dois mundos completamente diferentes. A forma como se estuda matemática não é a forma como se estuda história. Então, às vezes, o cara pega um método X e ele quer aplicar para todas as matérias. E não funciona. Cada matéria é de um jeito. Quando eu era aluno, por exemplo, o meu modelo de matemática, física e química era muito parecido. Muito parecido, né? Pouquíssimo tempo com teoria e questão, 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 até a morte, né? Já nessas matérias tipo história, geografia, Carlos André, eu matava muito bem pela aula. Tipo, você tem um professor, né? Eu sempre digo isso, o poder de um professor bom de história e geografia e filosofia, por exemplo, de humanos, o poder deles é infinitamente maior do que um poder do professor de matemática. Por quê? Porque o melhor professor de matemática do mundo não faz a pessoa aprender matemática só pela aula. Não faz. Não tem jeito, né? Mas você pega um professor muito fenômeno de história, você assiste a aula do cara, meu amigo, talvez você já saia sabendo da aula do cara. Aí você vai para as questões e já voa. E já detona. Eu tenho uma invasão aqui, pessoal. Ó, isso é ao vivo, né? A figuraça aqui tá cortando. Eita, danada. Calma, calma. Não mesmo, papai. Valeu, obrigado. Esse aqui vai fazer o Enem 2033. Então, olha só. Então, não dá para generalizar. O jeito que eu já estudava biologia já era diferente, completamente diferente do jeito de história e geografia. Eu fazia resumo. Para história e geografia, eu não fazia resumo. Eu matava pela aula e já ia direto para as questões. Já em biologia, eu preferia fazer o resumo, assistia a aula, tinha minhas anotações, depois eu ia gastar um tempão fazendo o resumo pelo livro, pelas anotações da aula, e já na construção do resumo, eu já meio que entendia alguma coisa, e aí eu ia sofrer nas questões, porque biologia era o meu calo, né? Eu sou tecnológica, vocês imaginam, né? Você pega a redação, já é completamente diferente, né? Então, eu prefiro não generalizar, mas respondendo a sua pergunta, Malu, o que eu não gosto, não vou dizer nomes aqui de métodos, tá? Porque tem um fã-clube, né? Do jeito que hoje em dia tem um fã-clube de tudo, até dos métodos tal, né? Então, se eu falar um nome aqui, tem gente que vai infartar, não, meu método, né? Não vou dizer o nome, mas muita gente já vai entender. Eu não gosto desses métodos que são excessivamente fracionados. O método é assim, a cada 10 minutos você para. Cara, eu sou totalmente contra isso. Estou aloprando aqui 10 minutos, que é muito aloprado, mas meia hora eu também acho muito pouco, tá? Eu acho muito pouco. Não funciona, né? Você vai usar matemática, log, por exemplo, vamos supor que você seja bom de log, você gasta 20 minutos ali, 15, 20, dando uma geral na teoria. Aí você começa a fazer as questões, faz 10 minutos, aí já para. Ou seja, eu acho sem sentido. Quando o negócio está esquentando, quando o gráfico tá subindo, você está chegando ali no ponto ótimo, na energia de ativação, aí você para. Então, eu sou totalmente contra esses métodos, mas aí é pessoal, talvez alguém aqui use e adore, mas já que a Malu fez essa pergunta, eu estou respondendo, né? Já entrou a Fania aí, daqui a pouco ela vai dar o oi de oficial dela. Vamos lá, Kelly. Lembrando que a Kelly é de Alagoas, né? E mora hoje na Bahia. Vamos lá, Kelly, detona aí. Pois é, boa noite, minha gente. Sou uma alagoana morando na Bahia. Eu também faço medicina hoje, mas fiz, como Letícia falou, eu acho que eu fiz muito tempo de cursinho também. E o diferencial, o áudio tá bom? Tá dando para ouvir bem? Tá ótimo, tá maravilhoso. O diferencial, eu acho que é bem legal essa questão da gente ser um grupo
heterogêneo aqui, né? Porque tem uma que futuramente estará com a gente, nossa colega de profissão, Malu. Inclusive, a diferença da gente é que eu fiz uma outra graduação de medicina. Então, assim, como você falou, cada pessoa tem seu tempo, né? E de exemplo, eu deixo para as pessoas não desistirem, né? Como a Letícia sabe, a gente faz muito cursinho, tem muita pressão. Quem faz vestibular, quem é vestibulando de medicina, já tem uma pressão, né? Então, eu me deixei levar pela pressão e fiz uma outra graduação, né? Assim que saí do colégio, as pessoas diziam que não era capaz, meus próprios familiares, você não é capaz. A gente escuta muito isso. Então, a gente tem que cuidar muito bem da saúde mental da gente, né? Com relação a esse negócio da pressão. Então, eu fiz uma outra graduação e quando eu concluí, eu disse, mas agora eu concluí. Agora eu vou fazer o que eu quero, porque eu sei que eu sou capaz de fazer. Então, eu vou lá. Passei um ano estudando, fazendo Enem, né? E foi daí que surgiu a ideia de fazer o Medbulândia, porque isso me motivava. A cada vez que eu tinha que postar, né, um resumo, eu adoro fazer resumo manuscrito, a cada vez que eu tinha que postar, eu tinha que estudar para postar, né? Obviamente. Então, era uma coisa que todo dia eu tinha que postar, todo dia eu tinha que estudar, né? E eu acho interessante também, então foi assim, a ideia do Instagram foi justamente para motivar as pessoas, né? E eu via como as meninas também viram, eu via que era um ambiente em que a gente se ajuda, né? Cada um tem uma ideia diferente, que complementa o que eu não pensei, né? Tipo, as ideias de Malu aí dessas técnicas, eu via que não era bom para mim. Então, eu tinha que me adaptar a alguma coisa boa para mim, não é isso? Então, eu tinha que procurar. Então, esses Instagrams de estudo faziam com que eu me adaptasse ao melhor para mim, né? A gente vai se conhecendo, vai vendo o que é melhor. Inclusive, eu levei muito tapa na cara, porque a minha estratégia de estudo era estudar de madrugada. Meus professores ficavam loucos com isso. Não, você, meu Deus, a saúde mental, a sua, o seu sono. Mas era uma coisa que, para mim, deu certo. Para mim, eu conseguia, porque era um silêncio, eu tinha que ter uma calmaria no ambiente, né? Então, uma das estratégias que eu usei foi essa, estudar de madrugada. E, graças a Deus, deu certo. Depois de acho que um ano, eu passei um ano estudando muito, né? E passei 6 vezes. Eu hoje faço pelo FIES, eu fui aprovada 6 vezes, mostrei para as pessoas, não com motivo de orgulho, para passar na cara, mas eu mostrei para mim mesma que eu era capaz de passar, né? E hoje eu faço medicina, faço pelo FIES, graças a Deus, né? Amém. Consegui meu FIES, meu tão sonhado FIES. E é isso, essa foi a ideia, foi motivar mais, assim, eu não gosto de ver as pessoas sendo oprimidas no sonho delas, né? Seja medicina, seja teatro, seja história, seja direito, eu quis motivar, né, com a minha história de vida. Assim, eu fiz nutrição para complementar, eu fiz nutrição antes, né? Era da saúde, mas não era o que eu queria. E você falou muito bem, Carlos André, com relação às perguntas aí. Eu acho que você respondeu umas 3 que eu estava na dúvida, assim, que eu podia colocar, mas puxando um gancho, porque a gente estava falando de teoria e questão, muitos seguidores perguntam, eu devo focar mais nas questões ou na teoria, né? Como balancear teoria e questão, porque realmente tem esses vários métodos, né? Kelly, como é que eu faço para balancear? Eu faço mais teoria, eu faço mais questão, eu faço meio a meio? Eu acho que isso é uma pergunta que você poderia estar respondendo por ser especialista nisso. Valeu, Kelly. Pô, você levantou vários temas aqui, eu até tentei anotar, porque você deu um bombardeio de temas bons aí. Eu vou para o lado mais fácil, que é responder a pergunta que você fez, tá? Pessoal, cálculo, matéria de cálculo, que tem conta, matemática, física e química, questões, é infinitamente mais importante. O tempo gasto com questões é infinitamente mais importante do que o tempo gasto com teoria. Vou dar um exemplo que aconteceu, que eu já escutei 1 bilhão de vezes na minha vida, né? O meu menino falou, professor, eu tenho 4 livros de física, quando eu vou estudar, eu leio os 4, eu faço um resumo dos 4, eu não sei o quê, parará e tal, tal, tal. Eu falei, amigo, o tempo que você gasta nesse processo todo, você praticamente destruiu o seu horário de estudos, né? Porque o mais importante de tudo, em física, por exemplo, são as questões. Se você lê 4, a primeira lei de Newton está basicamente igual em todos os livros, né? Não vai mudar, né? Então, se você gasta muito tempo com isso, você matou praticamente todo o seu tempo. Então, nessas 3, na verdade, eu vou até fazer
uma combinação mais complexa, tá? Vou meter até redação no meio, né? Que aparentemente não tem nada a ver. Mas por que eu botei redação no meio? Porque redação, física, química é braço, 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 braço. Ninguém vai ficar bom em redação assistindo 40 aulas de redação. Não é isso. É fazer redação. Se basicamente você tivesse um cara top para corrigir a sua redação e te dar a devolutiva, te explicar onde é que você errou e como você deveria fazer, você ia ficar bom em redação. Não tem erro. Você iria ficar bom em redação. Fez, escutou, entendeu, tentou de novo, você vai ficar bom, não tem muito mistério, né? As matérias de humanas, por exemplo, são completamente diferentes disso, né? Aí sim, o tempo de leitura, o tempo de teoria é muito, muito, muito maior. Tanto que quando você pega um livro de história, não tem comparação a quantidade de questões que normalmente tem num livro de história e num livro de matemática. Porque o cara que escreveu o livro de história, ele entende qual é a lógica do estudar história. O cara que entendeu o livro de matemática, ele entende qual é a lógica do estudar matemática. Mas eu acho que eu respondi, né, Kelly, o que você queria, mas eu queria retomar uns pontos que você falou. Eu acho que você falou muita coisa legal, assim, como eu falei, foi um bombardeio de informação legal. A primeira de todas, pessoal, eu falei isso inclusive no Físico semana passada, lá em Belém. Eu nunca fui para uma formatura de física, não sei nem se já existiu alguma formatura de física, né? Nem a minha eu fui, porque não teve formatura, né? Quase ninguém sobrevive ao curso de física, então não tem ninguém para fazer festa, né? Mas eu já devo ter ido para umas 40 formaturas de medicina, e o que eu disse lá no Físicos e quero registrar aqui hoje você chega na formatura de medicina, todo mundo é lindo, né? As meninas principalmente, vestido, cabelo, você nem reconhece a pessoa, porque todo mundo no cursinho é meio The Walking Dead, né? Todo mundo é horrível, né? Sei lá, você vê Letícia aqui hoje, pessoal, não tem comparação, assim, é outra coisa. Imagina no dia da formatura, né? Aí que é mais mega ainda. Quem é morena fica loira, quem é loira fica morena, ruiva, sei lá, é difícil reconhecer. Às vezes eu reconheço pela voz. A pessoa vem me dá um abraço. Professor, lembra de mim? Daí pelo timbre eu... Caraca, fulana. O visual não tem nada a ver, mas você reconhece a pessoa, né? E beleza. Então, a primeira coisa que eu queria dizer se você está nesse momento aí de Walking Dead, isso vai passar, né? Não fica preocupado em ser lindo, bonito e sarado hoje. É melhor ser um horroroso aprovado do que um lindo reprovado, né? Então passa, que não tenha dúvida que todo mundo vai ficar bonito aí depois, mais bonito do que né? Com certeza isso vai acontecer. E uma coisa que eu achei muito legal que a Kelly falou é que nessas formaturas eu dou aquele abraço na galera, a pessoa diz, professor, cara, diz para a galera lá do cursinho não desistir. Vale muito a pena, vale muito a pena, professor. Eu estou aqui hoje vivendo esse momento e tudo que eu fiz valeu a pena. Claro que todo mundo sempre pensa em desistir 1 milhão de vezes, né? Você tem dias ótimos e tem dias ruins, mas, cara, vale a pena. Isso é uma coisa legal. Outra coisa que eu acho legal, que a Kelly falou, há pessoas no mundo, já que ela falou de nutrição, que nasceram para ser nutricionistas, como eu nasci para ser físico, né? E essas pessoas, se a pessoa nasceu para ser nutricionista, se a pessoa nasceu para ser físico como eu, e ela faz aquilo que ela nasceu para fazer, ela vai ser feliz todos os dias. Ela vai acordar empolgada e feliz todos os dias. Mas há pessoas que nasceram para ser médicas, que é o que eu entendi aí da história da Kelly. Cara, se você nasceu para ser médico, tenha paciência e estratégia, né? Que foi grande parte das perguntas aqui hoje, e você vai conseguir chegar lá, né? Não desista que você vai conseguir chegar lá e vai ser feliz aí pelos dias que você vai viver no planeta Terra. Outra coisa que eu acho legal que a Kelly falou é do Studygram. Bem usado, você está ajudando várias pessoas, como a Malu falou, alunos de escolas públicas e tudo mais, e você se autoajuda também, né? Porque você pensa sobre coisas,
A Fanny, por exemplo, ela monta umas aulas aí muito legais, bonitas, inclusive, num aplicativo aí do iPad, que depois ela pode dizer. E eu tenho certeza que ela está aprendendo matemática, física ali quando ela faz aquilo, né? Então, vamos saber usar isso. E outra coisa que eu achei legal, que a Kelly falou, que eu não queria deixar passar batido, minha vida é dar dicas aí para alunos, né? E conversar com pessoas e montar estratégias. E eu falo coisas para a maioria dos alunos que eu, por exemplo, não fiz quando eu era aluno. Eu falo porque eu sei que aquilo é certo, eu falo porque eu sei que aquilo é genérico, funciona para a maioria, que foi uma pergunta que a Malu trouxe, mas eu não fiz quando eu era aluno. Então é importante saber disso, que tem muito a ver com a pergunta da Malu do início. Não existe receita de bolo. Então, por exemplo, eu sempre digo para a galera, cara, durma bem, durma no horário, tente dormir 8 horas por dia, tal, tal, tal. Mas eu era como a Kelly. Eu começava a estudar mais ou menos umas 8 da noite e ia acabar mais ou menos umas 7 da manhã. Quando a galera estava acordando na minha casa para sair de casa, eu ia dormir. Pô, talvez eu nem falasse sobre isso hoje. Eu falei que a Kelly trouxe e me lembrou, eu achei que era importante falar. Agora, esse é um conselho que eu vou dar para a galera, para a maioria? Não. Mas existe alguém no mundo que a fórmula é essa, como era o meu caso e como que eu entendi era o caso da Kelly. Então, tipo, ela falou assim, os professores ficavam pegando no meu pé. Eu, particularmente, não pego. Se o cara disser para mim, professor, eu rendo muito melhor de madrugada. Eu falei, tem certeza absoluta? Tenho. Meu amigo, faça. Eu não vou ficar perturbando o cara. Porque, inclusive, eu não fiz assim. Então, a gente tem que entender que não existe receita de bolo. Tem professor, tem pai, tem mãe que quer ajudar, mas eles só enxergam tudo assim. Aí atrapalham. Porque eles querem forçar a pessoa a fazer uma coisa que não funciona bem para ela. Talvez funcione bem para 99% da população, mas não funciona bem para aquela pessoa. Então, entender isso é muito, muito, muito importante, né? Vamos lá para a Fanny. Bem-vinda, Fanny. Boa noite. Dá uma geralzinha sobre você aí e, na sequência, detona a sua pergunta. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim. Eu saí dali que estava muito barulho. Gente, boa noite, né? Primeiramente, o professor já falou, eu sou Fanny, do Lettering Med. Eu estou, inclusive, no plantão. Eu sou biomédica formada e hoje é aniversário da minha mãe. Eu estou no plantão, estou aqui com vocês. Então, para vocês verem como é corrido, né? De forma geral, quando eu escolhi a biomedicina para fazer, eu escolhi porque eu queria fazer mesmo. Eu era muito nova, a CA me conheceu na época do pré, eu tinha 15 anos quando eu fiz vestibular, então eu tinha uma cabeça de uma menina de 15 anos, então eu não tinha maturidade de entender que eu iria mudar. A minha história já é um pouco diferente da Kelly. Eu fiz sabendo o que eu queria fazer. E tanto que eu saí da graduação, fiz mestrado, eu passei no meu primeiro vestibular na UFRN, eu fiz o cursinho lá no Over na época do pré, eu sou eternamente grata, apaixonada por física desde então. E eu tinha muita dificuldade em física, ele lembra disso no início, eu era... Meu Deus! Mas a gente evolui, né? E eu terminei a graduação, fiz o mestrado, hoje eu sou professora biomédica atuante na área e estudante para passar em medicina. Da mesma forma que Kelly falou, a gente entende, né, que cada um tem o seu tempo. E eu várias vezes me pergunto, né, se eu estou certa de estar trabalhando, mas às vezes eu realmente não tenho escolhas e acaba diminuindo o meu tempo de estudo. Então, o meu tempo de estudo ele tem que ser extremamente organizado. O que eu vou fazer no meu dia tem que estar ali esquematizado. Eu nem sempre consigo colocar horários corretos para mim, mas eu coloco ciclos de tipo, eu tenho que fazer isso hoje. Hoje eu tenho que estudar a matéria que foi dada na aula, tenho que fazer questões da matéria que foi dada na aula. E ano passado, eu fiz o cursinho lá no Over também, eu fiz a turma de MED lá no Over. Eu agreguei um conhecimento absurdo ano passado, juntei muita informação, eu melhorei muito nas minhas notas ano passado. Não foi suficiente para passar pela chamada regular, né? Eu estou aguardando aí a abertura do FIES, espero que talvez dê certo lá para a mesma universidade, inclusive uma ex-aluna do Over conseguiu, estou aguardando.
E é isso, assim, de apresentação eu acho que é isso. E o Studigram, ele surgiu para mim, da mesma forma como o Kelly também falou, ele surgiu para mim como uma forma de, além de ajudar outras pessoas, porque quando começou essa situação da pandemia, o problema era muito grande, né? Tinha muita gente que não estava tendo aula, ainda existe, mas a gente já conseguiu se adaptar um pouco mais. Então, muitas pessoas estavam sem aula, muitas pessoas estavam sem acesso, e o Enem aconteceu de toda forma. Então, essas pessoas, elas acabaram sendo prejudicadas de certa forma, e não existia nenhuma forma justa. Eu lembro na época que a gente estava discutindo se ia acontecer em janeiro ou em maio, a gente não sabia uma forma justa de dizer, é melhor acontecer aqui ou ali, porque realmente não existia uma forma justa, né? Então, de forma geral, eu pensei muito nisso, e além de tudo, eu ainda me ajudava com as postagens. Até agora, sempre me ajuda muito, porque para eu poder postar alguma coisa, eu tenho que ter domínio daquele assunto ali. Se eu não estiver dominando e eu postar e alguém fizer uma pergunta e eu não souber responder, eu fico para morrer. Então, eu tenho que estudar muito para poder tirar as dúvidas quando alguém me manda no privado. Ou, às vezes, até num comentário. Eu queria, Cea, falar de um ponto assim que para mim foi crucial e tem sido crucial, que me fez mudar muito a visão, tanto em física quanto em química, que foi exatamente atrelar, entender que matemática e física andam juntas. Entender que essa diferença, as pessoas gostam de estudar as coisas separadas, elas não compreendem que as coisas se complementam. E muita gente me pergunta, né, assim, eu não consigo entender física, como é que você faz? Eu tenho muita dificuldade de compreender os conteúdos de física, né? E pensando por esse lado, eu sempre falo isso, eu falo, tenta dar uma melhorada em matemática, tenta absorver alguns conteúdos básicos de matemática, e o pessoal tem muita dificuldade em colocar a matemática na física. O pessoal não consegue agregar as duas coisas, e isso foi uma das coisas que mais fez diferença para mim ano passado. Se você puder falar um pouquinho disso, assim, eu acho que, nossa, muita gente vai agradecer, porque quando você decidiu, ano passado, você começou por algarismos significativos, arredondamento dos números, você falou de multiplicação, soma de números decimais, de conteúdos básicos que foram, assim, essenciais. Para o meu ano, essenciais. Então, eu acho que é bem pertinente, assim. Não, perfeito, perfeito. Vamos lá. Primeira coisa assim, que eu acho importante, até vale de maneira geral, é que a gente nunca, em nada na vida, mas já que é uma live sobre Enem, a gente fique preso à zona de conforto, né? Então, tem alunos que eles tendem a desistir porque deu trabalho, porque foi difícil. Então, por exemplo, há pouco tempo eu falei de redação, né? Que redação é braço. Eu tenho certeza absoluta que matemática é braço. Agora, são dois planetas completamente diferentes. Qualquer aluno que queira realmente ficar bom em redação, ele vai ficar, não tem erro. Assim, ele estando focado, estando bem direcionado, ele vai chegar lá. Uma coisa interessante, se a gente pega há 7 anos, 6, 7 anos, muita gente fazia propaganda, né? Professor de redação, cursinho. Eu consegui aqui tantas notas acima de 900. Hoje em dia, se você for em qualquer lugar do Brasil, qualquer capital, você vai ter lá os 3, 4, 5 maiores cursinhos. Eles têm dezenas, talvez centenas de redações acima de 900. Assim, então, hoje em dia, né, quem faz muita onda é quem consegue 1.000, que no final das contas é meio que sorteio, né? O pessoal lá do INEP fica tentando segurar o 1.000 ao máximo para dar uma propaganda, né, que a redação, a correção é muito séria e tal, 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 e alguém é sorteado ali e vai tirar 1.000, né? A galera que tirou 980, por exemplo, pô, ao pé da letra, o pessoal até brinca, né? Criou a piada aí que é o 1.000 quebrado. Tirou 1.000, alguém deu 1.000 para o cara, né? Então, observem como hoje, em qualquer capital brasileira, a quantidade de notas 960, 980 é gigante. Todo mundo entendeu que redação é muito poderosa no Enem, dá aquela focada, gasta energia e o cara vai chegar lá. Matemática é uma coisa assim, né? Pior, né?
Porque o raciocínio matemático ele não é óbvio e natural para o ser humano, não é. Não é. Então, quando você fala em física, aí é pior ainda, né? Porque vai usar o raciocínio da matemática, que é o raciocínio lógico, com o raciocínio científico da física. Vai ter que juntar os dois para tornar aquela pessoa boa. Então, a primeira coisa, voltando de novo aqui, o que a gente já falou muito hoje, é entender a regra do jogo. Se eu não sou bom em matemática, dá trabalho ficar bom em matemática. Agora, se eu quiser e estiver disposto a me estressar bastante durante um tempo razoável, eu vou começar a ficar bom, né? E, de novo, ficar bom nessas matérias envolve fazer muitas questões. Aí tem cara, por exemplo, ele quer passar em medicina. Pessoal, você tendo um professor bom de física, você vai entender a teoria. A teoria, basicamente, você vai entender na aula. Se o professor for bom, vira aquele exemplo que eu estava dando de história há pouco tempo. Na aula você já aprende. Mas ninguém vai ficar bom em cálculo assistindo aula, né? E aí a Fanny matou a pau, porque tem cara que ele quer ser bom em física, mas ele quer começar a construir a casa pelo telhado. Então ele vai ali para as questões de física, já se enrola, já se desespera, porque às vezes a bronca está no chão da casa. O chão da casa é a matemática. Você tem que fazer a fundação da casa bem feita para o telhado poder subir. Se você tentar ir direto para o telhado, vai cair a casa, não vai funcionar. Então, vamos pegar funções. Tá? Vamos pegar a razão, proporção e funções. Pessoal, isso aí é o esqueleto para você um dia ser bom em física e um dia ser bom em química, né? Então, todo mundo tem que ter muito carinho com isso. Claro que aqui é uma live para alunos, mas se bem que tem professores aqui, a gente tem as presenças ilustres aqui de Jeff, Adilson, Arion de Geografia, lá de Mossoró, né? Daqui a pouco eu olho o chat de novo, ver se tem mais gente. Pô, quando você tem um professor de física que entende bem o que eu falei e o que a Fanny falou, e ele começa, eu até fiquei um pouco preocupado ano passado, quando eu quis aloprar demais nisso, porque talvez tivesse algum aluno que falasse, meu amigo, vai ter aula de física quando? Eu fiquei, acho que um mês só em matemática, massacrando. Mas como era uma turma em medicina, a galera é tão evoluída mentalmente, que ninguém reclamou. Eu ficava preocupado, mas ninguém reclamou. Porque aquilo ali era para facilitar o caminho a seguir posteriormente. Então, matemática é a base, tá, pessoal? Matemática é a mãe, além de ser uma das matérias mais decisivas do Enem, ela é a base para você ser bom em física e química. E na linha do que a Fanny falou, às vezes valia a pena ter parado tudo e ter feito um curso de matemática básica, que foi basicamente o que eu fiz ano passado na aula de física. Pô, o cara está querendo aprender trigonometria, só que ele não é bom em matemática básica ainda. Você vai se desestimular, vai gastando energia à toa. Às vezes é melhor, meu amigo, eu vou dar uma parada aqui, vou dar um freio de arrumação e vou começar tudo de novo. E aí talvez funcione. Então vale a pena todo mundo que está assistindo aí parar para pensar se uma das soluções do seu problema específico não era um curso de matemática básica. Tem cara que está querendo aprender física, mas ele não sabe matemática e não sabe a básica. E tem cara que ele já entendeu, não, matemática é o início. Só que ele está indo para matemática, só que ele está enrolado na básica, também não vai funcionar. E, por último, tá, pessoal, dessa pergunta da Fanny, se você escolher um curso difícil, não fica evitando a dor de cabeça, vai ter que ir para a dor de cabeça. Tem cara que ele quer passar em medicina e fala assim, não, na teoria eu sou bom, vou focar minha energia 100% na teoria. Se for para um curso difícil, não vai dar certo, não tem como, né? O percentual de questões de cálculo hoje na prova é muito grande. Você vai ter que ficar bom em cálculo. Beleza? Vamos começar a segunda rodada aí, galera. Vamos lá, pela mesma sequência. Vai lá, Letícia. Eu tenho até um comentário para fazer sobre matemática. Podem comentar aí, galera. Comentem, perguntem, vamos lá. Matemática sempre foi um ponto forte, assim, para mim. Eu tinha facilidade com exatos. E aí,
eu tinha facilidade com exatas, então eu estudava mais as outras matérias. E aí que estava o problema, né? Que quando eu entendi que eu tinha que pegar o meu ponto forte e deixar ele fortíssimo, né, para eu passar, foi quando realmente aquilo ali, tipo, girou uma chavinha e eu comecei a fazer muita questão. Não que eu deixasse de estudar as outras coisas, né? Eu continuava estudando, mas que eu precisava fazer mais questões dessas matérias de exatas para realmente ficar boa. E é tanto que a minha nota, ela, em um ano que eu fiz muita questão, eu tirei 800 e pouco, que foi aquele ano dos 3 meses, quando eu saí do UNP. Aí no outro ano eu relaxei, porque eu era boa em matemática. Eu era boa em matemática, então eu tinha que estudar, porque eu sou ruim. Aí eu ia lá fazer redação, que eu era ruim, fazer um monte de coisa. E aí a minha nota veio 700 e uns quebrados de matemática. Aí eu fiz, meu Deus, minha nota baixou. Aí no meu último ano de cursinho, eu fiz, não posso fazer o mesmo erro que eu cometi. Eu já sabia o caminho, que era fazer muita questão, e deixei para lá. Então, eu peguei todos os meus recursos que eu já sabia que eram bons e meti para fazer questão. Aí eu tirei 912 no meu último ano, em matemática, né? E aquilo ali foi o que ajudou muito, assim, na minha nota. Não, E... muito show Oi. esse seu comentário. Eu vou tentar agora comentar menos para a gente ganhar mais velocidade. Mas, por exemplo, ele falou um negócio que eu acho top. Tem aluno que ele é assim, eu sou bom em matemática, eu sou ruim em química. Aí ele enlouquece para estudar química. Aí no próximo Enem, ele bomba em química e reprova por causa de matemática. Aí tem cara que assim é inacreditável. Aí no outro ano ele fala, eita, me lasquei em matemática, então agora é matemática até a morte. Aí depois reprova em química de novo. E aí fica nessa resenha 3, 4 anos até entender que é o equilíbrio que aprova, né? Pô, se você é bom, você não pode abrir mão daquilo ali, porque senão alguma coisa que poderia te fortalecer vira o seu calcanhar de Aquiles e te mata. Então, vamos tentar, pessoal, o equilíbrio entre todas as matérias sempre, para não ficar nessa roleta, porque é incrível a quantidade de pessoas que fazem essa roleta. É como se eles escolhessem um ano para uma matéria. Agora é matemática. O resultado não é só matemática. Agora é humanas. Não é só humano. Agora é redação. Aí fica até entender que, às vezes, o basicão bem feito, o feijão com arroz bem feito, é melhor do que querer inovar demais, do que querer inventar, né? Vai lá, Malu. Eu achava que era Letícia que fazia alguma pergunta, Ah, Letícia mas queria falar mais? Vai lá, Letícia. não sabia, mas só fazendo um comentário com relação a isso aí também. Eu era justamente a aluna que só estudava teoria. Eu comecei a fazer cursinho no meu primeiro ano do ensino médio. E aí, no meu primeiro ano do ensino médio, eu fui a aluna que só fazia resumo e só fazia poucas questões. E apesar de fazer poucas questões, eu achava que eu estava arrasando, né? Até o meu primeiro Enem. Aí eu vi que realmente não estava arrasando nada, que me lasquei. Mas realmente essa questão de resolver questões, até por essa questão de simulação, é realmente muito importante. Agora, se a Letícia quiser fazer alguma pergunta, porque era o momento dela fazer a pergunta, só me intrometi aqui fazer o comentário. Não, Não, fica à Malu, vontade aí. uma coisa que eu queria falar também do que Kelly falou foi sobre essa questão do horário, né? Eu acho que para você ser aprovado é um conjunto de estratégias que eles vão girando ali em torno de você, né? E quando eu entendi isso foi quando tudo mudou na minha vida, né? Eu sabia que eu era boa de manhã. E aí o que eu fazia? Botava todas as aulas para assistir de manhã. E aí o que acontecia? Não me ajudava em nada. Eu assistia a aula bem, mas aí chegava para estudar em casa, eu tava com sono, tava cansada. E aí eu não rendia, né? Meu estudo não rendia. E aí o que eu fiz quando eu fui me entendendo, né? Entendendo como funcionava para mim, como eu era, tipo, a minha melhor performance, assim, era que eu assistisse aula à tarde, eu gostava de fazer atividade física, então eu fazia bem cedinho de manhã para acordar, aí depois eu estudava, aí estudava com muito rendimento. Parecia que eu tinha estudado o dia inteiro, mas eu tinha estudado de manhã. Então, tipo assim, eu ficava impressionada, eu ficava, meu Deus, eu estudei tanta coisa em algumas horas. Aí eu almoçava, ia para aula, e à noite eu não era ninguém.
Diferente de Kelly, assim, que madrugava, estudava. À noite, eu tinha que ler, assim, tipo, 50 vezes a mesma linha para entender o que estava. E então, acho que isso tudo, assim, gira em torno da nossa estratégia, né? De como aquilo ali vai fazer você chegar até o dia da prova e ter o seu melhor resultado. Então, a minha pergunta é girando em torno disso, assim, quais outros recursos, além de estudo, eles podem ajudar, assim, para a aprovação? Olha, eu sou muito, assim, eu me considero muito old school, assim, nesse aspecto, né? Mas eu vou até deixar todo mundo falar aí suas opiniões, tá? Porque eu, particularmente, considero que é o basicão que funciona, tá? Eu considero que o jeito que meu pai aprendeu matemática, por exemplo, é o jeito que eu aprendi, é o jeito que vocês aprenderam, é o jeito que Carlinhos, que invadiu a live há pouco tempo aqui, vai aprender, né? Ah, mas tem YouTube. Beleza, o YouTube alguém explicando alguma coisa, né? Ou seja, é, é, há 40 anos não era o YouTube, mas a lógica era a mesma, né? Então, assim, eu tendo a pedir para os alunos sempre não tentar inventar a roda, né? O simples é o que funciona. E uma coisa que já aconteceu aqui 2 vezes hoje, que eu queria registrar, 2 pessoas já falaram isso hoje, a última que eu me lembro agora foi Malu, tá? Humildade, eu acho até que cabe na resposta da Letícia. Humildade faz toda a diferença no final. Eu tive um aluno uma vez, eu dei aula, era o meu início de carreira, eu dei aula para o cara na 8ª série, não tinha nem 9º ano nessa época. Dei aula para ele na 8ª, dei aula na 1ª série, na 2ª, na 3ª série, o cara sempre foi o melhor aluno da escola dele, disparado. Não passou, foi fazer cursinho comigo, fez uns 3 anos de cursinho, não passou, e várias pessoas que estudaram com ele passavam. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, professor, cara, bate a real aí para mim, por que que eu não passo? Tipo, os caras que eu tirei dúvida, passaram já 2 anos, já 3 anos, eu não passo de jeito nenhum, tal. Eu falei, cara, eu não queria dizer isso aí, mas já que você perguntou, né, eu vou dizer. Cara, você não passa porque você é muito metido, né? Pô, você chega na aula, tipo, e você é aquele cara que naquele espírito de eu já sei, já sei, já sei, já sei, já sei tudo, parará. Pô, se você soubesse tudo, você já tinha passado, né? Assim, é um negócio meio óbvio, né? Então, você está dentro de uma sala e perder a oportunidade de fazer alguma coisa que faz você crescer é um erro gigante, porque era melhor você não estar ali. Escrever ajuda a pessoa a entender. Quando você escreve, você aprende mais, você memoriza mais, a probabilidade de lembrar é maior. Por isso que tanta gente falou aqui hoje em resumo, né? Existem estudos científicos sobre isso. O poder de ter escrito à mão, digitando, já é diferente, é bem menor. Então, numa matéria tipo humanas e talvez até para biologia, isso faz muita diferença. Mas eu acho que a humildade em si faz muita diferença. Então, eu, por exemplo, quando fazer vestibular, eu era assim bastante confiante, mas eu naquele ano eu pensei assim, cara, eu vou fazer tudo como se eu fosse o aluno mais pombão do mundo, como se eu fosse aquelas menininhas que sentam lá na frente da minha turma, que anota tudo. Eu vou anotar tudo. Eu nunca tinha anotado tudo, nunca. Mas no ano de passar eu anotei. Eu falei assim, cara, eu vou ser o mais pombão que eu puder ser. Porque é o feijão com arroz que garante, pessoal. Então, você bota aí no YouTube, aparece um cara, ó, a vitamina que faz você aprender matemática. Misture metade de uma banana. Aí esse vídeo dá 40 bilhões de visualizações, porque o povo quer o caminho mais fácil. Só que o que dá resultado, em geral, não é o caminho mais fácil, é o caminho mais chato, mais básico, não tem nada de brilhante, misterioso, é o feijão com arroz. Então, vamos tentar, pessoal, não inventar a roda. Questão, 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 simulado. Questão, 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 simulado e vai funcionar, vai dar certo. Prof, Ai, desculpa, Malu. Pode falar. Pode falar também. Não, mas é só para concordar com relação a tudo isso, tipo,
Eu acho que, fora a parte de estudos e tudo mais, essa questão de preparação, quer seja para o Enem ou para qualquer outro vestibular, vai muito além de, tipo, de uma rotina de estudos e tudo mais, vai o extra estudos, tipo, o que sua rotina de sono, o que você faz extra com relação a exercício físico, a lazer e tudo mais. Foi algo que eu implantei esse ano, que eu era uma pessoa que ficava louca, tipo, era aquela pessoa, estude várias horas, que era o que muita gente faz e que, se você é uma dessas pessoas, por favor, pare de fazer isso, porque não é saudável, certo? Uma pessoa que estuda, se você ficar sentado e estudar 4 horas bem estudadas, né, sai muito mais em conta do que você passar horas e horas sentada e não render nada. Então, além de métodos que você pode estar aplicando nos seus estudos, o extra estudo é muito importante também. Não adianta você estar fazendo de tudo e ver vários vídeos e tudo mais e estar com a sua vida extra super conturbada. É só isso mesmo. Não, perfeito. O resultado final, ele não é só conhecimento, né? O que o Malu falou foi isso. Não é só conhecimento. A gente já falou aqui hoje que estar adaptado faz parte do resultado final, que era o que a gente estava falando do simulado. E outra coisa legal, que eu falei até lá no Physics, na conversa da semana passada, eu não sei se todo mundo aqui faz isso, mas, em geral, eu, particularmente, aconselho que a galera tenha no horário de estudo um momentozinho lá de exercício físico, né? Sei lá, eu tenho que caminhar 2 vezes por semana, 40 minutos. Existe um estudo da USP, inclusive, vocês podem jogar no Google depois, mostrando que o rendimento da pessoa no Enem aumentava, tá? Então, todo mundo deveria ter esse momento no seu horário. O cara pergunta assim, sei lá, Fanny, por que você vai para a academia terça e quinta? Se eu fosse ela, eu responderia, para passar no Enem. Porque quem está fazendo Enem, eu acho que não está indo para a academia para virar paniquete, né? O objetivo não é esse, nesse momento, pelo menos, né? Mas aquilo faz parte do processo de passar. Assim como já houve alunos aqui, na história do over, que o cara não passava, não passava, não passava, e o cara chegava, professor, cara, o que eu faço? Vamos fazer o seguinte, bote uma psicóloga no seu horário de estudos. Professor, mas pô, eu vou parar de estudar matemática para ir na psicóloga. Cara, às vezes é o que resolvia. E resolveu, inclusive. O cara voltava e dizia, meu amigo, agora deu certo. Porque às vezes é o detalhe que passava. Então, tipo, eu sempre digo que os alunos, principalmente quem vai fazer um curso difícil, já que aqui concentrou muito a medicina, um candidato à medicina, ele deveria pensar que ele é um atleta olímpico, tá certo? Então, o Michael Phelps, por exemplo, ele tinha um treinador dele, que, fazendo analogia, seria o professor de vocês, tinha psicólogo, tinha nutricionista, tinha não sei o que lá, porque, para quem não entende, o cara acha que é mergulhar na piscina e sair nadando loucamente. Não é. Tem toda uma lógica por trás. O cara, por exemplo, ele é nadador, mas ele tem o horário dele de musculação, para fortalecer a musculatura. Nem todo mundo sabe disso, mas os caras filmavam o Michael Phelps nadando, até físico, na equipe tinha. Cara, vamos mudar a amplitude aqui da braçada, a frequência da braçada está muito alta, vamos diminuir a frequência e aumentar a amplitude e tal, que seria, por exemplo, o seu professor dizendo, vamos mudar esse horário de estudo aqui, cara, isso aqui não está funcionando, vamos olhar o resultado aqui do seu último simulado. Então, não é só força bruta, fazendo analogia aqui, a força bruta é estudar, estudar, estudar enlouquecidamente. Não é só isso. O dormir faz parte do processo de ser aprovado. Comer direito faz parte do processo de ser aprovado. Por exemplo, vamos supor alguém aqui que, ao mesmo tempo que quer passar no Enem, quer perder 10 quilos. Não é muito inteligente, né? A bainha de mielina precisa de gordura. Inclusive, já fica a dica aqui, né? Ler o livro Poder do Hábito, que é o manual número 1 de passar no Enem. Isso que eu falei da bainha de mielina tem lá. Aí, ó, Letícia Foucault mostrando o livro aí. O mínimo é ter lido esse livro, né? Então, tudo isso faz parte do processo, né? Eu queria só falar um negócio. Passou um filme agora na minha cabeça.
E eu acho que tudo começou realmente com esse livro, O Poder do Hábito. Carlos André indicou na sala e eu não sabia mais nem o que fazer, né? Eu vou ler esse livro. Se o professor indicou, é porque é para ler. Aí eu fui ler o livro. E eu não li assim todo de uma vez, porque é um livro grande, né? E eu fui lendo ao longo do ano, né? Enquanto eu estudava, eu tirava uns momentos para ler o livro. E foi incrível, assim. Eu já fazia exercício físico e para mim, tipo, tornar uma rotina ali certinha, né? Que foi o que eu falei aqui antes. Eu ia treinava cedinho e depois estudava, depois ia para aula. Aquilo ali era igual na minha semana. Então ficava mais fácil aguentar, né? Porque se era igual, era só mais um dia, né, que estava ali. E outra coisa que melhorou muito foi, além do exercício, eu fui para psicóloga, né, que foi uma coisa que foi necessária para mim naquela época. Eu desativei meu Instagram porque meus amigos estavam se formando, viajando, fazendo ciências sem fronteiras, mil coisas. E era muito difícil, assim, né, ficar mais um ano no cursinho, no mesmo lugar, e as pessoas, tipo, vivendo... Porque no Instagram você acha que todo mundo tá vivendo o melhor da vida, né? E nem é, né, às vezes. Mas é difícil você ter essa compreensão durante a sua preparação do vestibular, que todo dia você tá na sala de aula, fazendo questão, estudando e tudo. Fiquei até nervosa. E outra coisa que eu estava vendo nessas reflexões é que esses recursos, né, que a gente tem de ler um livro, de ter um tempo livre, né? Tipo, eu tinha um tempo livre, eu acho que era 6 da tarde, nada a ver, né, esse horário, porque sempre tinha simulado no final de semana. Eu tinha uma turma sexta-noite, acho que era de redação. E o meu horário era todo assim, então eu sempre tirava um momento ali para fazer uma coisa que eu gostava. Eu gostava muito de ir para o cinema. Então era aquele horáriozinho ali que eu ia para o cinema, esquecia do Enem, esquecia de tudo e recarregava as energias, né? Então eu acho que essas coisas são importantes, mas também você ter um estudo eficiente é muito importante, porque você não vai passar no vestibular só indo para academia, lendo livro, é, essas coisas, né? Você tem que ter um estudo efetivo, né? Um estudo rentável, para realmente você conseguir ser aprovado. Então, eu acho que essa pergunta era mais nesse sentido, assim, né? Desses outros recursos, além de você já fazer sua parte no estudo. Uma coisa legal que a Letícia falou, que eu falei da academia, né? Academia ou caminhada, não precisa ser academia, mas a caminhada, por exemplo, faz parte do meu horário de estudos. Ir ao shopping sábado à noite faz parte do horário, ou seja, até o lazer faz parte do processo e da estratégia. De vez em quando tem uma galera que chega muito enlouquecida, né, muito no gás de passar, e o cara ele começa a economizar em sono e economizar em lazer. Só que isso faz parte do processo de passar. Você precisa ter a higiene mental também, senão não funciona. Então tem cara que começa enlouquecidamente no gás, não aguenta até maio já morreu, né? Então tem, de novo, né, a gente volta para o mesmo ponto, tem que entender a regra do jogo, né? Tem que entender que o lazer faz parte da aprovação, o sono faz parte da aprovação, a alimentação faz parte da aprovação. Tem que ter aquele momento que você esquece Enem, né? Que eu, inclusive, sou muito da linha de Letícia. Quando eu estou com algum problema sério, a melhor coisa para mim é assistir filme, porque eu entro na história do filme, eu não consigo ficar pensando no problema durante o filme. Claro que, de novo, né, cada pessoa é uma pessoa, mas cada um tem que saber os seus pontos e saber montar o seu esquema, né? Vamos lá, Kelly, detona aí. A Malu já fez a pergunta dela? Malu fez a pergunta dela? Fez não. Não? Malu, e aí? Vai, Malu. Não, Kelly, se você tiver alguma coisa, alguma Eu pergunta, achei que tivesse feito, foi mal, Malu. pode Se você- fazer. Vocês estão muito educadas, tá? Podem mudar a ordem, se meter, falar, tal, né? Vamos lá. Então tá. Só um comentário com relação a essa questão dos resumos, manuscritos que você falou, Carlos. Até hoje, eu tenho no meu quarto, lá em Maceió, no caso, né? Eu tinha esse recurso, assim, de cores, para mim era uma coisa que me chamava atenção. Então, um exemplo foi, eu não era muito boa em matemática,
eu ia bem em biologia e química, né? Matemática era um bicho de sete cabeças. Até que eu comecei a entender, como você falou aí, né? Como vocês falaram de entender como começar a estudar matemática, né, para o Enem. E o que eu fazia, né? Eu fazia os resumos, pegava as fórmulas de matemática e eu colei na parede, a minha mãe endoidou. Eu colei a parede toda cheia de fórmula, o guarda-roupa, a porta, tudo. O que tinha assim nas paredes eu coloquei. Por quê? Coloquei com cores. E eu colocava assim, a parede aqui é física, a parede aqui é matemática, a parede aqui é biologia, e assim por diante. Botava, né, separava. E eu lembro que quando cheguei lá, tinha uma questão de PA, PG, eu fechei o olho, minha gente. Eu lembrei da cor da fórmula que eu fiz no guarda-roupa, vocês não têm noção. Eu achei fundamental, assim, porque eu disse, caramba, então quer dizer que funciona, né? As cores, você lembra direitinho, assim, foi perfeito. Eu fechei o olho e fiz, nossa, não acredito que eu vou lembrar por conta da cor que eu fiz. Foi fantástico, assim, acho, só para comentar, assim, como a gente está falando de estratégia, né, tal, foi uma que me chamou, assim, que ficou marcado para mim até hoje em medicina. Eu faço isso em anatomia, eu desenho lá eu boto até no meu Insta, né? O desenho. O manuscrito, eu acho que fica melhor porque você vai aprendendo mais, você está escrevendo, você está dando o seu parecer daquele assunto, né? Então, quando as pessoas dizem, por que você não faz digitado, tal, gente, para mim é perfeito, porque eu lembro como foi que eu fiz, o momento exato que eu fiz, é tudo perfeito. A anatomia, então, para mim é uma das matérias hoje em medicina, né, que eu fazia com a mão mesmo. E então, aí a pergunta, porque você falou muita coisa boa, assim, respondeu várias perguntas minhas, mas aí surgiu uma aqui, que tem muita gente, eu estou pensando só nos meus seguidores, quando eles perguntam coisas, aí já vou soltando aqui para você. Uma coisa que as pessoas não entendem é a questão de quantidade. Porque eu fiz tantas questões no Enem, vou arrasar. Aí quando vê a nota, não é. Por conta da TRI, né? Tem muita gente que não entende o que é TRI. Então, se você puder falar um pouquinho o que é TRI, essa questão de não é quantidade, né? É qualidade das questões, aquela questão das fáceis, média, né? Aí, se você puder falar um pouquinho, acho que vai contribuir Legal, bastante. legal. A produção está me pedindo aqui, tá, para lembrar que vai rolar um sorteio, né? No caso do Nordeste, bolsas do isolado de matemática e química. A galera que for do Norte que está assistindo, vai rolar um sorteio de uma bolsa do cursinho completo do Physics, né? Então, quem não se inscreveu no sorteio ainda, entra na minha bio, preenche lá que o sorteio é amanhã, tá certo? Repetindo aqui o Instagram da galera também, a produção pediu, @medbulandia.al, que é da Kelly, @letteringmed, são os nomes invocados, né? Lettering com 2 T's, que é da Stephanie Nassif, @studygram da Leti, que é da Letícia Fulco, e @medicina vibes, que é da Malu Araújo. Kelly, dá só um replay na sua pergunta aí resumida, que a produção me deu tanta missão aqui que eu já meio que me perdi. Vai lá. A questão da TRI, se puder explicar um Sim, pouquinho, tem gente que beleza, beleza, não entende, lembrei. né, como funciona. Beleza, galera, a TRI é um método assim muito sensacional, tá? Eu sei que tem aluno que reclama, principalmente quando é prejudicado, né? Quer esculhambar, mas podem ter certeza absoluta que matematicamente é muito confiável, muito lindo, inclusive, tá? E ao mesmo tempo bastante complexo. É um método cujo objetivo é medir de maneira confiável quem tem mais conhecimento e consequentemente, quem é mais justo para conseguir aquela vaga. E como a Kelly bem falou, não é o óbvio, né? Não é o método tradicional de quantidade de questões acertadas. Ao contrário do que muita gente pensa, ninguém perde ponto quando chuta uma questão do Enem. Ou seja, se você não sabe fazer, chuta aí, vê o que acontece. Você nunca perde. Porém, você pode ganhar menos. A pontuação de uma questão específica, ela pode ser diferente para um número gigante de pessoas. Cada uma daquelas pessoas que acertou a questão, dependendo da história que ela construiu na prova dela, pode ganhar uma pontuação diferente. Repetindo, nunca é negativo, mas alguém pode ganhar 20 pontos naquela questão
enquanto outro aluno, acertando a mesma questão, poderia ganhar 2 pontos. A mesma questão. Então, outro mito que eu acho importante aqui tentar matar é que não tem nada a ver com a questão ser fácil ou ser difícil, né? Tem muita gente, inclusive professor, fico bastante triste com isso, que, sei lá, na semana do Enem vai dar uma entrevista dizendo que é melhor acertar as mais fáceis, enquanto outros vão dizer que é melhor acertar as mais difíceis, e não é uma coisa nem outra. Ganha mais ponto no Enem quem tiver uma combinação de acertos mais coerente, tá certo? Vou dar um exemplo assim bem simples. Vamos supor que tivesse uma questão no Enem que dissesse, perguntasse qual é o time de futebol que tem a maior torcida do mundo. Eu sou flamenguista e, por acaso, a resposta é Flamengo, né? Sem brincadeira, podem jogar no Google aí. Então, suponhamos que uma questão da prova fosse essa. E outra questão da prova fosse quais são as cores do time que tem a maior torcida do mundo. Então, vamos supor que 2 alunos só acertassem uma questão. Um deles acertou Flamengo e, por acaso, errou as cores. E o outro time, o outro aluno, quer dizer, errou a resposta Flamengo, mas acertou as cores. Ou seja, os 2 alunos acertaram uma questão. Um deles acertou que o time que tem a maior torcida do mundo é o Flamengo, porém errou a questão que pergunta as cores da camisa. O outro aluno não sabia que era Flamengo e, por acaso, acertou a questão das cores. Será que vai ser empate? Um acerto contra um acerto, será que vai ser empate? Não, né? Porque, por exemplo, o cara que não sabe qual é o time e, por acaso, acerta as cores, esse não é um acerto muito coerente. Você não sabia nem qual era o time. Como é que você sabia que a resposta correta era vermelho e preto, né? Então, esse acerto ele é menos coerente e, consequentemente, ele tende a valer menos pontos. Quando eu tenho mais tempo, normalmente eu dou um exemplo mais complexo com 4 questões seguidas. Mas aqui, como a gente está com o tempo assim bem estourado já, né, e com certeza tem mais contribuições aqui da galera, eu tentei simplificar. Então, a TRI, ela tenta gerar uma pontuação por quem tem um acerto mais coerente. Outro exemplo simples, tá? Alguém acertou uma questão de geometria espacial que tinha regra de 3, mas errou uma questão da prova de regra de 3. Então, esse acerto não é muito coerente, né? Como é que o cara acerta uma questão mais complexa, que envolve geometria e regra de 3, e não acerta uma questão que era só de regra de 3? Então, esse acerto ele tende a ganhar menos pontos, porque não é muito coerente. Outra coisa legal, para tentar matar esse tema, assim, de resumo do resumo resumido, né? Às vezes eu dou palestra de 2 horas para explicar isso, mas vamos lá. Estou tentando aqui, hein, galera? Outra coisa que eu acho que vale a pena falar você pega esse último Enem, né? Teve Enem digital, teve o Enem oficial, presencial para a maioria. Em alguns estados faltou energia elétrica, o Enem foi reaplicado, né? Aí muita gente fala assim, é justo, vai ser justo esse resultado? Matematicamente, sim, porque a TRI ela é muito confiável para comparar resultados, mesmo que as provas sejam diferentes. Questões diferentes, tá certo? Uma redação diferente. Quando você compara a TRI, é possível dizer quem merecia mais aquela vaga, mesmo com provas diferentes. Diferentemente de se fosse simplesmente acerto, né? Aí você entraria num nível de injustiça sem dúvida maior. Beleza? Deu para dar uma resumida geral aí, Kelly? Rapidinho aí? Show de bola. Valeu, valeu. Vai lá, Fanny. CA, o pessoal me pergunta muito, porque a minha situação ela é um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Como eu disse, eu trabalho e estudo, então, tipo, minha rotina é muito louca. E eu sinto falta de manter uma rotina constante. O pessoal me pergunta muito isso. Como conseguir conciliar
Porque todo aluno tem aquele horário certinho. Ah, eu levanto às 5h30, 6 horas, eu tomo meu café da manhã e eu me sento para estudar às 7. Eu não consigo fazer isso. A minha rotina ela é bem diferente, como eu falei. Então, as pessoas elas me perguntam muito isso e eu tento explicar para elas, mas eu digo para elas que exatamente isso funciona para mim. Cada pessoa ela desenvolve, né, um método de estudo para si, como Kelly gosta de estudar de madrugada, eu gostava muito de estudar de madrugada até começar a dar plantão. Depois dos plantões, eu sou a pessoa que rende pela manhã agora. Então, eu tive que reaprender a estudar. Eu mudei muito, principalmente pelo fato de ter passado por algumas coisas na faculdade. Hoje, você falou daquele negócio do iPad, foi um investimento que eu fiz ano passado e me ajudou demais assim, a estudar. Tipo, eu assisto aula e eu consigo escrever, eu não digito. Eu escrevo, eu faço os resumos escritos. Você viu? Você até perguntou, né? É sua letra mesmo, você que faz ali. E é um aplicativo que ele tem um caderno, é muito, muito, muito legal, muito útil. Então, para mim, funcionou muito. Mas é aquela coisa, foi um investimento, né? E o pessoal pergunta muito disso, assim, de rotina, de como é que eu consigo adaptar as minhas coisas à minha rotina. Então, se você tiver uma dica, ou, né, pelo menos conseguir dar uma luz para essas pessoas que elas não conseguem ter essa rotina fixa por trabalhar também, a sua visão, com certeza, ela é mais madura do que a minha, porque você já conhece gente que faz isso há mais tempo. Então, seria bem interessante se você tivesse alguma contribuição sobre isso. Caraca, eu vou dar uma resposta aqui meio louca dessa sua pergunta, né? Como é que alguém que trabalha ou tem outras situações, né, conseguiria ter alto rendimento, tá? Inclusive, eu aproveito para botar nessa sua resposta uma pergunta do Moisés Vaz, que foi aí do chat, se dá para passar em medicina estudando apenas 7 meses, tá? Vou contar 2 histórias rapidinho, pessoal. A gente já teve uma aluna que não estava estudando o ano inteiro, não estava, entrou no cursinho faltando 3 meses para o Enem, fez a revisão de 3 meses com a gente, foi para o primeiro lugar de medicina. Então, primeira coisa não existe parâmetro, não existe regra, tudo pode acontecer desde que você se esforce e acredite para isso, né? Aproveitando a pergunta da Fanny, aproveito para puxar outro assunto, né? Que muita gente pergunta, trabalhando, dá para estudar em medicina? Com certeza dá, porque eu já vi isso 1 bilhão de vezes. 1 bilhão. Só que a minha resposta, eu disse que é um pouquinho complexa para a sua pergunta, Fanny, pelo seguinte, tá? Você meio que perguntou assim, para o cara que não tem como ter rotina, como é que ele faz? Eu vou dar uma resposta meio louca, porque minha resposta é arrumar um jeito de ter rotina. Mas eu trabalho. Não, amigo, uma coisa não tem a ver com a outra, tá certo? Se você trabalha todo dia de manhã, você vai criar a rotina tarde e noite. Já peguei 1 bilhão de situações aqui, 1 bilhão. O cara, ele fazia IF de manhã, fazia estágio à tarde. E aí, professor? Amigo, você vai ter que criar a sua rotina da noite e dos finais de semana. Você vai ter que criar o seu horário de estudos dentro do tempo que você tem, né? Não tem jeito, pessoal, não tem outro caminho. Às vezes, tem situações muito complexas, como essa que eu dei um exemplo agora do IF. Faço IF de manhã, tenho estágio à tarde. Que aí o cara tem que fazer uma coisa que, em geral, a gente pede para não fazer. Escolher, né? Cara, no pouquíssimo tempo que eu não tenho como fazer um horário com as 8 matérias bonitinho. Senão vai ficar o quê? 10 minutos para uma matéria X? E aí, infelizmente, às vezes tem que escolher. Cara, eu sou muito bom em humanas. Humanas eu vou matar só na aula. Não vou estudar em casa. É o mundo ideal? Não é. Mas também, nem sempre a vida real é o mundo ideal, pessoal. Professor, e dá para passar assim? Amigo, eu vi milhares de casos que deram ao longo da vida. Então, não tem regra. Mas a minha pergunta para a Fanny, ela é meio louca, porque tem que ter rotina. No caos, tem que ter rotina. Vamos pensar a coisa mais louca do mundo, que é alguém que trabalha e que o patrão dele é um alucinado e tem dia que o cara trabalha de manhã, mas ele manda o cara ir à tarde. E aí, professor, dá para ter rotina? Dá, claro que dá, porque se a priori você trabalha de manhã e você criou o seu padrão tarde e noite, se o seu chefe maluco no outro dia mandou você ir de tarde, você vai mover.
você vai pegar a sua programação da tarde, passar para amanhã e vai manter da noite. Isso é uma rotina. Ah, não, mas o chefe mudou de manhã para de tarde. Mas mesmo no caos, você consegue encontrar uma ordem. Então, é importante entender que tem que ter a ordem, que tem que ter a estratégia, e mesmo em algo que aparentemente é muito louco, você cria uma rotina. Pode não ser uma rotina muito óbvia. A Fanny, de vez em quando, ela tem que fazer plantão, e aquilo mexe no horário de estudo dela, mas eu acredito que ela desloque e adapte, readapte. Uma outra história que eu queria dizer aqui que eu acho muito boa, eu tive uma aluna no Over que ela se formou em odonto, ficou 10 anos sem estudar, já era dentista há 10 anos, depois da faculdade, 10 anos, e do nada resolveu fazer medicina. E tinha um bebê recém-nascido. Então, vocês imaginam se só o bebê já bagunçava tudo. E ela passou de primeira em medicina, pessoal. Eu nunca vou esquecer dessa história, porque depois dessa, assim, eu falei, meu amigo, tudo é possível. De vez em quando, ela saía da aula, o marido dela levava o bebê que acordou para ela sair da aula, para amamentar o bebê, para voltar para a aula. E ela passou de primeira em medicina, depois de 10 anos sem pegar em matéria de Enem, etc. e tal. Então, é fantástico, né? Assim, então, para vocês que estão assistindo aí, tudo é possível. Galera, eu adorei a conversa. Ao invés de pedir pergunta para vocês agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou pedir para todo mundo de novo, né, no final, assim, modelo Twitter, tá? Dizer o nome, dizer o arroba e tentar escolher aí a dica de US$ 1 milhão que a gente não falou aqui ainda, tá certo? Eu vou pedir para cada uma de vocês fazerem isso. Vamos voltar para a nossa ordem normal. Vai lá, Letícia. Vou dar a minha dica de US$ 1 milhão. Meu nome é Letícia Fulco. Eu tentei 5 anos de cursinho, fora os anos que eu tentei no ensino médio. E a minha dica de US$ 1 milhão é que não desista, né? Só não consegue quem desiste. Então, se você não desistir, você vai conseguir, né? Você precisa ter estratégia, porque só passa quem tem estratégia. E isso eu aprendi na lapada mesmo, porque eu acho que eu já tinha condições de ter passado antes, assim, por questão de conhecimento e tudo, mas não é só conhecimento, né? Não é só estudo, não é só assistir aula, não é só fazer questão. É você ter estratégia de estudo, é você ter estratégia na hora de fazer o simulado, é você ir com a cabeça ali, já sabendo o que você vai escrever na sua redação, como você vai começar, como você vai terminar. E eu acho que é isso, a minha dica de US$ 1 milhão. Faltou o arroba. Ah, é verdade. O meu arroba é estudegrandalete. E lá eu compartilho um pouquinho da minha vida, assim, como um todo. E espero sempre estar ajudando por aqui ou pelo Instagram também. Valeu, Letícia. Foi uma honra ter você aqui com a gente, tá? Como eu falei, uma aluna histórica, porque, como vocês estão vendo aí, é toda fofinha, inteligente, educada, focada, né? E com certeza vai ser uma grande médica. Vamos lá, Malu, detona aí sua dica de US$ 1 milhão. Então, meu nome é Malu, né? Meu arroba é @medicinavibes, é bem fácil, né? Minha dica talvez seja parecida com a de Letícia, mas é um lema que eu sempre coloquei no meu arroba para os meus seguidores, que é: quem ama o objetivo suporta o processo. E isso se estende para o meio, tanto enquanto você está estudando, quanto o meio externo. Eu pego o meu exemplo, que é, por exemplo, todos os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos. Dos 5, 5 não, 4. Nossa Senhora, confundi tudo quanto era irmão. Tenho 4 irmãos. 3 irmãos já estão na faculdade, 1 de medicina e 2 de direito. E ao invés de transformar isso em pressão, eu transformei em confiança, em motivação e tudo mais. E o que eu quero passar para vocês é isso, que
por mais que esteja acontecendo muita coisa, por mais que, sabe, pandemia e tudo mais, todo mundo tá meio desestabilizado emocionalmente e tudo mais, não é só você que tá sentado e vai ter um dia que você não vai conseguir render e tá tudo bem, sabe? Por mais que hoje não tenha rendido, mas não desista, porque quem ama o objetivo, seja qual for, seja medicina, seja direito, seja arquitetura, seja qualquer coisa, suporta o processo. Então, a minha dica é essa. E só para deixar um pouquinho da minha admiração, rapidinho, para a Fanny, que está aqui. Eu amo essa mulher do fundo do meu coração. Hoje ela está de plantão, ela está na linha de frente. E além de muita amiga, ela é quase uma mãe para mim. Então, só deixando meu amor e admiração para essa mulher incrível. É só isso mesmo. Valeu, Malu, obrigado aí pelas palavras, adorei a frase. É uma honra ter você aqui com a gente. Lembrando que hoje a gente já tem aqui duas alunas, né? A Kelly e a Letícia, que já estão na faculdade, né? E temos a Malu e a Fanny, que em breve, com certeza, estarão lá fazendo medicina também. E pelo que eu já conheço de todo mundo aqui, não conhecia a Kelly ainda, mas já me sinto íntimo aqui pela conversa de hoje. Já sei que vai ser uma grande médica também, porque eu acho que o grande lance assim, na minha opinião, né, de ser um grande médico não é só ser inteligente, tem que ter coração, né? Eu acho que eu vi isso aqui em todo mundo hoje, né? Até porque vocês estão perdendo, ó, gastando alguns minutos aí da vida de vocês, tanto nos Studigrams de vocês para ajudar outras pessoas, né? Como aqui hoje também, dando dicas, e eu vejo o brilho no olho de vocês, e isso faz toda a diferença na medicina, né? Você tem um médico ali que trabalha com o coração, faz toda a diferença. E aí, Kelly, sua dica de US$ 1 milhão? Então, né? Eu sou Kelly Acioli, sou do medibulândia.al, me sigam lá, né? E a minha dica, eu acho que é uma coisa que até hoje vai se resumir numa palavra só. Até hoje eu trago ela comigo. Foi bem o que Malu falou, eu acho que resume muito o que Malu falou, que é resiliência. É você tirar o seu melhor das situações que parecem ser ruins. Ser aquela situação, tipo pandemia, né? Quantos seguidores diziam, não estou conseguindo estudar, minha saúde mental. Se reinvente. Como Letícia falou, só não passa quem desiste. Eu sou a prova disso. Eu tinha tudo para desistir. Familiares, quando sua família não acredita em você, por que você vai acreditar em você? Mas porque eu sabia, se eu nasci para ser médica, eu ia conseguir passar. E eu consegui demonstrar isso acreditando em mim, com todas essas situações, né? Tinha tudo para desistir, todo mundo desiste para mim, assim, caramba, como é que você não desistiu com a pressão que você sofria? Então, a resiliência, eu acho que hoje anda muito comigo ainda na faculdade, e como eu já falei, né, foram 6 aprovações em medicina para mostrar para mim mesma que, graças a Deus, eu não ouvi as pessoas que diziam que não era capaz, porque dentro de cada um de vocês que estão aí assistindo, vocês sabem que são capazes, é só acreditar em si. É isso. Perfeito, Kelly. Vou até acrescentar um negócio aqui que eu acho legal. Eu sempre costumo dizer, tem aluno que fala assim, eu não fui médico porque eu não consegui passar no Enem. Mas o Enem, fora o óbvio, né, que é medir o conhecimento das matérias, ele acaba medindo, né, a capacidade de resiliência que a pessoa tem, de se manter focada, de disciplina. E tem cara que às vezes ele não passa em medicina porque ele não ia ser um bom médico, ele não ia sobreviver à faculdade depois, ele talvez não sobrevivesse ao dia a dia de ser um médico, né? Pô, o cara ficou 12 horas numa cirurgia em pé. Vocês imaginem o que o pessoal passa hoje aí no meio dessa pandemia, Manaus, por exemplo. Imagina o que era ser um médico em Manaus, faltando oxigênio, pessoa morrendo o tempo todo. Então, nesse momento, que você nem está na faculdade ainda, você já está sendo testado nesse modelo. E tem gente que acha que a bronca é só passar no Enem, que chegou na faculdade e tudo é lindo e maravilhoso. Não é. Não é de jeito nenhum. Aí o cara fala assim, não, mas agora é só sair da faculdade. Não é também. Então, fora o óbvio, que é a medição de conhecimento de matemática, natureza, linguagens e redação,
esse desafio que todo mundo aqui que está assistindo hoje está vivendo, ele traz outros benefícios e ele tem algumas outras medições para garantir que você realmente vai ser médico, você está pronto para viver aquilo ali. Às vezes o cara não passa, não passou ainda, porque ele não está com o espírito ainda preparado para ser um bom médico no futuro, né? É bem complexo, tá, pessoal? Eu sei que é meio filosófico o que eu falei aqui, mas vai ficar gravado. Quem quiser depois escutar e deitar numa rede, ficar pensando, né? Isso é importante. Valeu, Kelly. Parabéns. Ô, Obrigadão Carlos, pelas suas palavras. e rapidinho, e é o que você falou, assim, hoje, cada obstáculo que naquele momento lá atrás eu não entendia, hoje eu entendo por que eu não passei lá, né? Aquela pressão de, melhor estudante, a melhor aluna da classe, por que não passou ainda? Fulano passou. Aí tinha essas comparações que eu acho um absurdo também, como o Malu falou de irmãos. Eu sou filha única, mas minha prima passou com 15 anos em medicina, foi rápido e tal. Sim, mas cada um tem o seu processo. Então, hoje, eu agradeço por não ter passado lá atrás, por ter passado por outra graduação, cada obstáculo, cada sofrimento, que lá eu não entendia, né? Então, todo mundo está nessa caminhada, lá, aqui, quando chegar na faculdade vai entender. Eu me preparei muito para poder estar aqui hoje. Então, é cada um no seu tempo mesmo. Perfeito, Kelly, perfeito. Galera, eu queria lembrar que vai ter um sorteio, tá? De uma bolsa de física, não, de matemática e química. O link do sorteio está no meu Instagram, na minha bio, Carlos André Over. O pessoal do Norte que quer disputar a do Physics, o link não está no meu, está no link do Instagram do Physics. Tudo bem? Então entrem lá, que o sorteio é amanhã. Essa primeira explicação não tinha ficado clara. Fanny, agora é com você aí, sua dica de $1 milhão. Gente, meu nome é Stephanie Nassif, mas a maioria de vocês me conhece por Fanny. Meu arroba é @lettering.med. E a dica de $1 milhão, gente, ela é se apaixonar pelo processo. Eu acho que a gente aprende muito com erro. Eu sou, vocês já ouviram, né? Meu horário é muito louco, a minha rotina é muito louca. É uma rotina, como o professor disse, mas eu me preocupava muito com a minha idade, né? Eu fazia, poxa, eu terminei um mestrado, eu trabalho, eu vou entrar na faculdade, sei lá, com 29 anos, eu tô com 28 hoje, então se eu passar agora, espero que, né, dê tudo certo. E eu me preocupava muito com isso. E eu já levei muito carão de CA, eu já levei muito carão do Jeff por me preocupar com isso. Então, gente, se apaixonem pelo processo. O processo é lindo, aprender é massa. Errar faz parte, errar vai construir o que vocês vão conseguir lá na frente. Então, o fato de aprender hoje algo na aula de química que a gente tem muita dificuldade, quando chegar lá na aula de eletrólitos na faculdade, que a gente vai ter uma aula de desequilíbrio de eletrólitos, isso vai, assim, acrescentar tanto, sabe? Acrescentar tanto, que se a gente suportar o processo, se apaixonar por ele, entender que ele é necessário, eu acho que, assim, é algo espetacular. Eu não tenho mais medo de errar, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de ver os meus resultados de simulado. Então, eu acho que isso no processo é essencial. Então, não desistam, gente. Sigam a dica de Lete, de Malu e de Kelly, e a minha também, não desistam, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Hoje eu estou aqui no Hospital Covid, eu estou no Hospital da Via Costeira, eu estou sem máscara porque eu estou sozinha, e eu estou aqui e eu vejo o desespero dos médicos em certas situações, eu vejo o quanto eles estão trabalhando, e isso só me dá mais vontade de poder estudar, entrar, passar e contribuir para esse tipo de coisa. Então, gente, vale muito a pena. As noites sem dormir, depois de passar, também vão valer a pena. Então, não desistam, de verdade. Beijo, Malu! Galera, Ô, Carlos, Só uma coisinha. Eu lembrei de um dia que eu fui na sala de CA contar como foi a minha história da aprovação. E eu lembro de uma frase que eu falei assim: quando você passar, ninguém vai lembrar quantos anos você tentou. Isso aconteceu comigo, sabe? A minha mãe, ela estava me acompanhando assim, a minha mãe, que pagava o meu cursinho, ela falou para uma amiga dela: Letícia tentou 3 vezes. Entendeu? Então, se a minha mãe, ela confundiu quantos anos eu tentei, imagina as outras pessoas que não estavam te acompanhando,
que não sabe das suas lutas, né, que não estava ali no dia a dia com você, elas só vão te dar parabéns, dizer como você foi resiliente, como você foi forte, como você conseguiu, né? Então, não se preocupe com isso da idade. A idade vai agregar você, vai fazer você ser uma pessoa experiente na faculdade, você vai aproveitar ela do início ao fim. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então, eu quis retomar isso aqui, especialmente para você que falou essa frase, porque foi uma coisa que me libertou, assim, quando eu aprendi de que ninguém vai lembrar disso. Não adianta ficar se perturbando, né, se preocupando com coisas que ninguém vai lembrar. E só para finalizar aqui, Carlos, essa questão da idade realmente, porque é um mito, né? Ah, mas eu tenho tantos anos, será que dá tempo de fazer medicina? Sempre vai dar tempo, minha gente. A gente está falando medicina porque é um curso que, né, a gente comentou aqui. Sempre vai dar tempo. Não tem isso, não, de, mas eu estou muito velha. Gente, só para enfatizar, eu tenho 32, a Ani tem 28, eu tenho 32. E eu não me preocupei com isso. Então, não tem que se preocupar com a idade que vai ser. Eu vou ter tanto tempo para medicina, será que dá tempo? Só vai. É o seu sonho, vai. Não se preocupa com isso, não. Galera, foi uma honra ter vocês aqui hoje. Infelizmente, o Fabrício não pôde participar, que é um monstro da física e do Enem a nível Brasil, pelo falecimento de um professor lá do Física, né, um grande professor, querido por todo mundo, né, que era o Palheta. Mas eu agradeço demais a participação de vocês deram um show, falam muito bem, não foi à toa que a gente escolheu e convidou vocês, né? Foram 2 horas quase de conversa aí, voou, e eu acho que a gente poderia falar mais umas 10 horas aí, né? Então, vocês já ficam convidadas para uma próxima, porque eu tenho certeza que vocês mudaram a vida de muitas pessoas hoje. Vou pedir para todo mundo que assistiu compartilhar o link com os amigos, né? Porque vai ficar gravado, então eu tenho certeza que esse vídeo vai bombar muito e muitas pessoas vão assistir e se beneficiar. Galera, brigadão aí, valeu mesmo e até a próxima. Valeu, beijão. Beijo, gente.